na Inter, eu cheguei como analista de redes sociais, né? Eu cuidava das redes sociais da Inter, fiquei por um tempo nessa área, e aí, por ocasião do destino ali, o Rogério Rueda saiu da Inter, que era o assessor de imprensa, que também auxiliou muito ali na minha chegada, né? A entender como funcionavam os processos, porque cada clube funciona de uma maneira, né? Tem área que ele é mais fechado, tem área que ele é mais aberto, como que ele trata tal coisa, como que ele lida com a imprensa, como que ele lida com críticas, como que ele lida com, né, às vezes ele solta nota ou não solta, comunicados, essas coisas, né? Então, é muito diferente um clube do outro, né? Uns são mais sensíveis, outros são mais abertos, né? A gente vê o Vasco fazendo escola, né? O Vasco, ele praticamente aborda essa questão social em sua totalidade. E tem clube que não. Sim, verdade. Né? Ele é mais fechado, ele não gosta de tocar em determinados assuntos. Isso tudo é uma questão de assessoria. Né? É uma questão de como tratar a marca Inter de Limeira. Né? E eu, graças ao Rueda, eu peguei ali e falei, tá, então aqui é assim que funciona. Tá? Então, a gente né, do 0 a 10, a gente é aqui. Né? Você conseguia entender como funcionava. Então a gente tinha uma série de funcionários ali, né? Tinha o Manga, que era o nosso videomaker, o Felipe. Tinha alguns aí, e com a troca de presidente, foi assim... Eu falo que o Danilo, ele mudou muito mais do que a finança do clube. Ele mudou a forma do clube funcionar. Ele mudou a forma do clube operar no dia a dia, assim. Hoje ele tem um número reduzido de pessoas, tem muito menos funcionários do que tinha na época. Só que ele funciona melhor. Então, assim, eu falo que ele deixou pessoas qualificadas, não que quem saiu não tenha qualificação, né? Mas que ele deixou pessoas que entendiam a maneira que ele queria que fosse. Então, tudo acabou se alinhando muito bem, né? Hoje, por exemplo, o departamento de marketing, ele consegue criar, sai uniformes novos, sai promoções. Então, a gente consegue gerar algumas coisas, tem chegado patrocinadores novos, né? Então, a gente conseguiu manter os patrocinadores, que era uma coisa muito mais difícil antes, né? A gente trocava muito de patrocinadores, a camisa, você comprava, já tinha trocado, né? Tanto que hoje o Danilo, até na última entrevista, ele disse que todos os patrocinadores da D já estão renovados para o Paulistão. Então, eu, desde que eu cheguei, essa é a primeira vez que isso acontece. Olha. Né? E que tranquilidade que dá. Antes a gente começava a negociação para renovações em cima do Paulistão, que a gente descobria quem fica, quem sai. Meu Deus do céu, hein? Né? E agora, que eu falei, o departamento ele conseguiu se antecipar a esse tipo de dificuldade. Ô, Juninho, como é que é seu dia a dia? Que hora que você chega do Limeirão? Você tem dia de folga? Como que funciona? Bom, eu falo que o futebol ele te dá horário, ele tem um horário muito maluco, né? Minha esposa fala, meu Deus, né? Como é que funciona esse horário seu, né? Como os nossos jogos e a atenção de um time de futebol para a mídia ela é no final de semana, né? Não tem como fugir, o jogo é no final de semana, o pós-jogo, coletiva, Sim. É tudo no final de semana. Então a gente meio que não tem folga no final de semana. E o pós-jogo, que seria folga, é o momento onde eu falo que a gente observa a extensão do que aconteceu em campo. Né? Então a gente fala, poxa, a gente foi muito bem, é a hora da gente aproveitar que foi muito bem. A gente foi muito mal, é a hora da gente se organizar para resolver né, colocar tudo no trilho novamente. Então, assim, eu chego, o meu horário é das 9 às 6, né, com uma hora de almoço ali no meio-dia. Come no clube? Como no clube, o clube tem um refeitório, as meninas mandam muito bem, dá pra ver que eu estou passando muito bem. O Bueno deixa um pouquinho pra vocês ou não? O Bueno é perigoso. O Bueno bate pesado, hein? O Bueno você tem que chegar antes dele. Rapaz. Bueno, segurança da Inter, né? Pra quem não conhece. Demais. Gente finíssima também, um cara super do bem. Eu chego, a primeira coisa é a gente, né, dar uma olhada nas redes sociais pra ver se tem alguma novidade. Depois a gente vê, né, o WhatsApp começa a pegar fogo, né? O Edmar, o pessoal começa a pedir as coisas.
Aí a gente observa o que dá para fazer, alinhar, agendar, né? Quero falar com tal jogador, vamos ver se, né, se o jogador tem uma assessoria pessoal ou não. Às vezes o jogador tem assessoria pessoal, você tem que alinhar com ele. Poxa, eu quero filmar o treino, às vezes naquele dia o treino tático. Pô, hoje não dá, mas amanhã, né? Então essa negociação, lidar com um jogador tímido é pior, né? É muito difícil. Né, o cafezinho não queria porque não queria me dar uma entrevista. Aí o Juninho foi lá, fez a cabeça dele. No fim, foi uma das melhores entrevistas que nós fizemos. E o café... Até hoje ele agradece. Tem meninos ali que, como antes falei... da cavadinha, né? Foi antes da cavadinha, viu? Antes da cavadinha, né, o cafezinho. Então. Quando o jogador é muito novo, né? Por exemplo, a gente tinha o Fonseca, né? O Felipe Fonseca que foi embora... O Léo Kovic, né? Eles são jogadores que eles fogem de entrevista. Né? A gente tenta até explicar isso para o pessoal da imprensa de Limeira. Gente, não é com você, é com qualquer veículo. Você ligou a gente internamente, ligou uma câmera na frente dele, ele não fala. Né? Então, é trabalho de media training. A gente também conversa com ele. Né? Você fica ansioso, por exemplo, obviamente que o treinador treina a semana inteira o clube para divulgar a escalação e você tem que colocar naquele papel. Você não vê a hora que te passem a escalação para você ficar por dentro de quem joga ou não? Você fica ansioso? Então, no treino durante a semana, a gente consegue ter uma ideia, né? Mas a confirmação da ideia, ele só dá ali uma hora e meia antes do jogo, quando ele manda a escalação para a gente fazer, para soltar em redes sociais e para a imprensa. Então hoje, por exemplo, assim, você tem o campinho da Inter lá, o 7, você já põe lá o Lopes, né? Não tem como ele sair do 7 ali. Ai, que maldade. Eu perco a piada, mas eu perco o amigo. Ao contrário, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu penso o Léo, cara, meu Deus, que menino. Não, mas eu falei, eu sei que é bem complicado para ele, para os familiares, porque é um menino que tem talento, mas eu acho que ele foi colocado muito precocemente no time da Inter, ainda mais numa reta final. Ele não tem culpa. A culpa é do Felipe que coloca ele para jogar. Não é a culpa do Léo. Qualquer um no lugar do Léo vestiria a camisa da Inter e tentaria se esforçar. Mas ele não está preparado ainda para ser titular da Inter. Essa não é a minha opinião, é a opinião de todos, é a opinião do Tatinha, que o torcedor gosta de ouvir. Mas enfim, isso aí, quem manda é o treinador e a gente tem que simplesmente concordar ou não. Nesse momento a gente não concorda, mas torce para que o menino tenha uma boa atuação no domingo. A exemplo do que teve em Nova Iguaçu, não foi uma grande atuação, mas deu passe para o Juan fazer o gol da classificação. Nada está perdido ainda. Calma, nada está perdido. Ficou difícil? Muito. Muito, mas, enfim, tem chão ainda. Como que é seu relacionamento com a imprensa? Como é que é o Edmar Ferreira, assim, no dia a dia? Ele é chato, ele é legal? Pode falar a verdade. Não, esse é um assunto legal, né? Porque o torcedor às vezes pergunta pra gente. Chuchu, como é que ele é? Jura? Né? Como que é o Edmar? Como que é dos outros da cidade? Eles perguntam também. Falo, cara, quando eu entrei na Inter, que nem eu falei, a gente vai testando a temperatura, né? Hoje, o Rueda me passou um briefing dele sobre como cada um era, a personalidade, como que eram as perguntas que costumam fazer. Eu falei, poxa, legal, é bom eu ter essa informação, só que eu quero olhar por mim. Né? É bom eu ter essas informações, mas eu quero ver. Tá, abre um parênteses. Dibinho, o que ele falou? Como que é o Edmar na visão do Rueda? Rueda, um abraço pra você. Pode falar a verdade. Não tem problema nenhum. Ele passou muito bem. Ele falou, cara, é um cara que... Ele é muito profissional no que ele faz. Né? Pô, é um cara preocupado com iluminação, com equipamento, com... Né, coisas que muitas vezes hoje em dia, por uma falta de dinheiro, outras pessoas não ligam tanto, né? Grava no celular, né? Ele falou do celular dele, ele se preocupa com esse tipo de coisa. É um cara que está sempre com a Inter, então é muito difícil alguma coisa escapar do olho dele, né? Então, assim... Tem muita fonte. Não, porque assim, a assessoria, a gente fala que é tratar a marca do clube. Então, certo. Tem coisas que às vezes cabe a assessoria esconder. Certo. Só que, quando é alguém que acompanha muito de perto, que tem raízes muito grandes dentro da Inter, como é o seu caso, poxa, você estava antes de mim. 30 anos antes de você. Entendeu? Então, é difícil, eu não consigo esconder algo. Né? Então, o que eu faço? Eu jogo limpo.
Certo. Né? Isso é uma coisa que eu sempre prezei desde que eu cheguei. Cara, vamos jogar limpo com todo mundo, porque eu ficar escondendo vai piorar a situação para os dois. Porque você vai descobrir e você vai saber que eu escondi. Tá. E para mim vai ser pior porque eu escondi e não consegui. Eu já acho assim, ó. Eu já acho assim. No caso, vamos supor, se eu fosse o assessor de imprensa e você fosse o Edmar Ferreira. Eu falo para você, ó, aconteceu isso, mas eu gostaria que você não colocasse. Tipo, ó, para você ficar sabendo, realmente aconteceu isso aí, ó. É verdade o que você tá falando, mas olha, eu não tô autorizado a passar. Ou você não ouviu da minha boca. Não, isso é parte do jogo limpo, lógico, né? Lógico. É parte do que eu falei. Tem coisas que, por exemplo, a gente já sabe que a imprensa de Limeira vai saber. E não vai ser eu que vou ficar escondendo, ficar inventando coisinha para te tentar ludibriar, né? A imprensa de Limeira tem acesso ao jogador, tem acesso ao empresário. Alguém vai contar, né? Então, cabe à assessoria de imprensa a seu veículo oficial a entrar em contato. Eu falo, pô, Edmar, é o seguinte, aconteceu tal coisa, a gente vai primeiro soltar nas nossas redes de forma oficial, porque o torcedor tem o direito de saber pelo clube. Perfeito. Depois vocês podem comentar à vontade sobre isso, vocês podem entrar em contato conosco para buscar alguma informação extra. Se for uma informação que o clube consegue fornecer, ele vai fornecer. Agora, se é alguma coisa que, por exemplo, mancharia o clube ou atrapalharia a carreira de um atleta, a gente, né, por ética, tenta não abrir. Né? Mas, geralmente, esse tipo de coisa é muito raro de acontecer. Assim. Eu também acho. Entendeu? Mas dentro de tudo aquilo que o Rueda passou para você, bateu? Bateu. É que o Rueda também é um cara muito bom, né? Ele é assessor também há muito tempo. Então ele é um cara muito bom no que faz. Ele passou, tem muita coisa que bateu. Você foi quase tudo, né? Que ele passou. Teve alguns outros que eu achei caminhos diferentes, né? De abordar e acabou dando certo. E teve muita gente que estranhou as mudanças, né? Eu não sei, de lá para cá, como que vocês viram a mudança na assessoria da Inter? Minha opinião, melhorou.